Que a graça do Senhor possa tocar a sua vida, possa tocar o seu coração, que o Espírito do Senhor nos alcance nesse dia, abrindo os nossos olhos para contemplar a glória de Cristo e termos a nossa vida conformada à imagem do Filho de Deus. Bom, temos refletido aqui um pouco sobre a história de Davi, sobre a maneira como o Senhor foi conduzindo a sua vida nos seus propósitos, a fim de que Davi se tornasse então nas mãos de Deus esse instrumento pelo qual o próprio Senhor levou a nação de Israel ao seu momento de glória, tornando Israel então de fato um reino estabelecido, tendo a sua sede política e a sua sede econômica em Jerusalém. Estamos vendo essa construção de Deus sobre a nação de Israel, é claro também sobre a vida de Davi, sendo realizada pelo Senhor. É tão interessante perceber até que ponto um homem pode se submeter aos propósitos de Deus. Davi é esse exemplo para nós. Para o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, Davi se submeteu a tantos testes, a tantos tratamentos, tantas intempéries, para que a vontade de Deus fosse cumprida na sua vida. Ele perdeu o seu lugar de prestígio, de notoriedade, foi visto como inimigo, como desertor, foi perseguido por Saul, foi jurado de morte, e então, perdendo completamente o amor por si mesmo, Davi vai à terra dos filisteus, ali ele se faz passar por louco, e o texto diz que, então, já totalmente desacreditado de si mesmo, da sua história, das suas forças, Davi então vai para Adulão e ali se refugia numa caverna, e a Bíblia, o texto sagrado vai dizer que estando ali, então a sua família ouve ao seu respeito e também se unem a ele os endividados, pessoas em situação fragilizada, para que Davi pudesse passar a cuidar dessas pessoas. É muito interessante isso, perceber que apesar de todo o sofrimento, toda a dor que Davi está experimentando, ainda assim há uma disponibilidade do seu coração de cuidar dos seus, de cuidar desses que estão em situação tão complicada quanto a dele, deixar a sua vida à disposição dessas pessoas para que elas possam aprender princípios que podem nortear, podem mudar completamente a sua história. Dentre eles, como já vimos aqui, está o princípio de não levar em consideração, de não cobrar do outro o bem, a benfeitoria que eu faço por ele, mas não levar em conta. Mas nós continuamos aqui, então, aprendendo com Davi, quando nós olhamos aqui para 1 Samuel capítulo 24, depois da libertação que Davi trouxe ao povo de Keila, olha o que o texto diz aqui para mim e para você. 1 Samuel 24, verso 5 diz: Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, porque é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem a Saul. E este saiu da caverna e ele seguiu o seu caminho. Bom, Davi está sendo perseguido por Saul, você deve já se lembrar dessa história. E o texto diz que após fugir então de Keila, Davi então se esconde em uma caverna em Engedi. E quem entra na caverna em que Davi está escondido para aliviar o seu ventre, como diz o texto bíblico? Saul. Mas ele não percebe que de repente se colocou em uma emboscada. Ele está escondido, Davi está escondido no fundo da caverna, enquanto Saul está ali aliviando o seu ventre. E o texto diz que os soldados então olham para Saul e olham para Davi e dizem para ele: olha, Deus entregou nas suas mãos o seu inimigo. É agora o seu momento, Davi. Tire a vida de Saul para que esse momento de desconforto ele possa acabar na sua vida. E o texto diz que Davi então ele se aproxima de Saul discretamente com a sua espada, ele corta então um pedaço do manto de Saul e ele então recua atrás. E o texto diz que o seu coração é pesado de remorso. E o texto diz que ele olha para si mesmo e diz: como posso eu fazer mal a alguém que foi ungido pelo Senhor? E como nós lemos aqui, Davi repreende aos seus soldados a respeito do desejo de atentarem contra a vida de Saul. O que é que Davi está nos ensinando aqui? O que que Davi está ensinando para os seus homens? Davi está ensinando que a justiça, ela pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Ela não está nas mãos de Davi, ela está nas mãos de Deus. Eu sei que às vezes, num momento desconfortável, e quando nós temos a possibilidade de resolvermos o nosso problema, principalmente quando ele é contra uma outra pessoa, nós temos a tendência de sermos impulsivos e tentarmos resolver aquela situação na força do nosso braço
E às vezes nós acabamos fazendo mais mal do que bem, nós acabamos transformando tempestade num copo d'água, fazendo tempestade num copo d'água. Mas é tão interessante que Davi, ele vai mostrar aos seus soldados que ele não tem esse direito de atentar contra a vida de alguém que o Senhor ungiu. Nós sabemos que a unção do Senhor já não estava mais com Saul, o Senhor o havia rejeitado, mas ainda assim, Davi olha para ele com respeito. Davi olha e diz, olha, a vingança não pertence a mim. A autoridade não é para ser questionada, a autoridade é para ser respeitada. E quantas vezes nós não observamos a falha em uma autoridade, nós não observamos, às vezes, um defeito, e nós não usamos exatamente essa falha para desmerecer a autoridade, para falar mal dela, para desmerecê-la como pessoa, para desmerecê-la como líder, seja um pastor, seja um chefe de trabalho, seja o diretor da empresa. Olha só, nós não temos esse direito. A falha do outro não é o nosso campo de acusação, a falha do outro não é o nosso campo de tripudiar contra ele. A falha do outro é o nosso lugar de assistência, de ajuda. Nós devemos estender as mãos. Ontem eu conversava com uma pessoa e eu fiquei muito entristecido pelo relato que ela me contou. Uma pessoa muito próxima que me disse que em um certo momento da sua vida ela foi menosprezada pela sua falta de capacidade artística no que diz respeito ao canto e no que diz respeito à composição. Um produtor musical olhou para essa pessoa e disse para ela, olha, você não tem competência para gravar esse CD e você também não tem competência, as suas canções não são competentes o suficiente para estarem nesse trabalho. Essa pessoa poderia ter dito assim, olha, nós precisamos trabalhar um pouco melhor na sua voz para que você esteja inserido no projeto, ou nós precisamos trabalhar um pouquinho mais na sua composição para que ela possa se encaixar dentro daquilo que nós estamos esperando para esse projeto. Mas a pessoa olhou para o outro e disse, olha, você não tem competência, você não pode. E muitas vezes nós fazemos isso, nós pensamos que a falha do outro é a nossa ferramenta, o nosso instrumento para desferir contra a vida do outro. Mas Davi está olhando aqui para os seus soldados e com a sua vida ele está ensinando que a justiça, ela não é do homem, ela é do Senhor. Eu não vou me adiantar e fazer por mim mesmo aquilo que eu sei que o Senhor vai fazer. A vida de Saul está nas mãos de Deus e o Senhor, quando o quiser, ele vai então tratar com Saul da forma como ele quiser tratar. Da mesma forma como Deus vai tratar comigo, ou vai tratar com você, ou vai tratar com essa pessoa, talvez que você esteja em conflito. Olha, Senhor, faz justiça entre mim e essa pessoa. É uma oração que eu aprendi com o pastor Antônio Cirilo. Mas também Davi está ensinando aqui para essas pessoas, olha, a falha da outra pessoa, a falha de um líder, não me dá o direito de desmerecê-lo publicamente. Eu não tenho o direito de desonrar um líder porque ele demonstra falhas. Eu não tenho o direito de envergonhá-lo ou de desferir contra ele. E às vezes nós não matamos as pessoas com uma espada, ou com uma arma de fogo, mas nós matamos as pessoas com palavras, quando nós denegrimos a imagem dela para outras pessoas. Talvez você tenha esse problema, você esteja aí se relacionando com alguém que esteja num cargo superior, seja no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo na igreja, e essa pessoa tem expressado falhas e dificuldades. Então a nossa ação não deve ser desonrar essa pessoa na frente de todos. Se nós não estamos satisfeitos, nós devemos orar, e caso isso continue, não haja interesse de mudança da parte dessa pessoa, talvez a melhor decisão seja apartar-se para não incorrermos no risco da murmuração, da maledicência, da blasfêmia, de falar mal contra essa pessoa. Talvez esse seja um caminho melhor. Então, Davi está ensinando com a vida dele, olha gente, a justiça pertence ao Senhor. Deus vai fazer justiça, eu não vou requerer das mãos de Saul algo que Deus vai requerer. E não vou desonrá-lo publicamente, não é porque ele está sendo falho que eu vou expor a falha dele com uma atitude para que ele seja envergonhado ou para que a vida dele seja ceifada. Que Deus nos ajude a procedermos dessa forma, procedermos como Davi, para que a nossa vida também seja marcada pela honra, pelo apreço à nossa liderança para a glória de Deus. Amém? Bom, estamos aqui quase encerrando o nosso tempo de compartilhar. Eu quero só deixar com você o telefone da paz, 3429-9550. Ligue para nós, será um prazer atender você, orar pela sua vida, de alguma forma poder servi-lo
como irmão, como família em Cristo. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, voltamos amanhã para continuarmos a falar sobre a vida de Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.